Boa noite, irmãos. Reunimos-nos esta noite para adorarmos ao Senhor. Salmo 92, 2 diz o seguinte: ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Nos diz assim a palavra do Senhor: louvado seja o Senhor, louvem o Senhor desde os céus, louvem desde as alturas. Todas as coisas criadas louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou e elas vieram a existir. Louvem todos o nome do Senhor, pois exaltado é o seu nome. Sua glória está acima da terra e dos céus. Ele deu força ao seu povo e honra a seus fiéis. O povo de Israel que é chegado, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem louvores a Ele na congregação dos fiéis. Pois o Senhor tem prazer em seu povo. Ele coroa os humildes com vitória. Alegrem-se os fiéis, porque Ele os honra. Cantem de alegria em suas camas. Aleluia. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvem o nome do Senhor. Louvem-no vocês, servos do Senhor. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dê graças a Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dê louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ser dirigidos a Deus em uma oração. Eu convido para que nos dirija nesta oração a nossa irmã Beatriz. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Venha ficar, Senhor, com a gente agora nesses momentos, Senhor, de comunhão, adorando ao Senhor, conhecendo mais a Tua palavra, Senhor, que a gente venha estar colocando em prática em nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Venha ficar com os que estão subindo até diante da sua casa, Senhor, para te conhecer, ó Pai. Venha ficar com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, irmãos, nos colocar em pé e cantarmos o número 351, Brindar um Novo Cântico. Cujo título é Belas Palavras do Pequeno.
é aquele que nos traz para perto através de Cristo, Senhor. Obrigada porque mesmo que o Senhor enxergasse a nossa verdadeira condição, Senhor, enxergasse o pecado da nossa alma, ainda assim o Senhor se aproximou, Pai, e nos salvou mediante o sangue de Jesus, Pai. Que o nosso coração tenha sempre isso, Senhor, diante de nós, para que nós jamais nos esqueçamos de quem é o Senhor, Pai, de onde o Senhor nos tirou, de onde nós viemos e para onde vamos, Pai. Que o nosso coração possa sempre estar cheio de louvor, que nós possamos obedecer ao Senhor, Pai, quando manda que nós nos alegremos na Sua presença, Pai. Que estar aqui nessa noite seja um motivo de alegria para nós, Pai. Que nós vamos sempre lembrar também dos nossos irmãos, Pai, missionários, evangelistas que estão longe, Pai, ou aqueles que estão perto, Senhor, mas principalmente por aqueles que se encontram numa situação humilhante, Pai, aqueles que estão sendo condenados e mortos por conta do Evangelho, Pai. Que o Seu Evangelho, Pai, jamais será aprisionado, Senhor, mas que o Senhor continue consolando os nossos irmãos, Pai, que muitas vezes sofrem humilhação, desânimo, Pai, sofrem fome, muitas vezes vêm as suas famílias, Pai, sendo destruídas. Que o Senhor traga consolo a eles, Pai, e que nós aqui que estamos numa posição confortável com o Evangelho, Pai, que podemos abrir as portas da igreja, Senhor, que nós não venhamos nos calar, Pai, perante os homens, Pai, que nós não venhamos nos render à cultura, Senhor, que a nossa igreja, Pai, em especial esta igreja aqui, Pai, seja a luz onde o Senhor a colocou, que o Senhor use cada irmão aqui, Senhor. Que os nossos momentos de louvor, Pai, eles não se resumam apenas às músicas que nós entoamos, Pai, ou aos momentos que vivemos aqui, Senhor, mas que toda a nossa vida seja uma expressão de louvor e gratidão ao Senhor. Obrigada por cada irmão, Senhor. Abençoa o nosso pastor, Pai, que falará ao nosso coração, que o Senhor use o teu servo, Pai, que ele seja sempre um instrumento nas suas mãos. Abençoa a sua família, Pai, e abençoa, Senhor, cada irmão que está aqui hoje, Pai. Que teu Santo Espírito aplique as verdades do Evangelho aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Boa noite a todos. Que os nossos momentos aqui na casa do Senhor sejam maravilhosos. Que quando sairmos deste santuário, saiamos sempre preenchidos pelo poder do Espírito Santo, renovados para enfrentar mais esta semana que se inicia. E nesta noite eu quero falar com vocês, quero pensar com vocês em Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante, até o 23, mas hoje nós vamos ficar com o versículo 13 e 14, sobre a supremacia de Cristo. Nós vamos falar do versículo 13 ao 23, mas não será tudo nesta noite. Nós vamos dividir como está projetado aí. Então são estes domingos que nós falaremos sobre esse assunto, a supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quero começar dizendo que existem por aí falsos ensinamentos perigosíssimos a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Perigosos, eu digo por quê? Porque esses falsos ensinamentos, eles não negam a importância de Cristo Jesus, não negam, mas também não acreditam que Jesus é divino e o próprio Deus. É camuflado o ensino deles, por isso é muito perigoso. A gente ouve louvores, ouve pregações, e quando você olha, parece tudo normal, mas na teologia eles negam a divindade de Cristo Jesus como o próprio Deus. E isso não é novo, é coisa antiga. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João já combatia esses falsos ensinamentos. Nos dias do apóstolo Paulo,
como no dia também do apóstolo João, existia uma seita chamada de gnósticos. Os gnosticismos era uma mistura de uma crença judaica com a filosofia grega, e era levada muito para o lado do pensamento, do raciocínio lógico, e eles não acreditavam em Cristo como Deus, era apenas um fantasma de Deus. Cristo era um fantasma, um ghost de Deus. E hoje, muitas pessoas pregam assim, que Jesus Cristo foi apenas um fantasma de Deus, um grande profeta. Outras pessoas ensinam que Jesus Cristo é apenas esse Espírito iluminado de Deus, apenas isso. Outras pessoas, vocês provavelmente já ouviram, ou vão ouvir, outras pessoas dizer que Jesus Cristo é apenas mais um mediador entre Deus e os homens, mais um dos muitos mediadores, porque existem vários mediadores. Outros vão dizer que Jesus Cristo foi o primeiro ser criado, mas que Ele não é o Criador. Esses são falsos ensinamentos que estão impregnados hoje em todas as sociedades, mas isso não é novo, já vem desde o primeiro século. Existem, por exemplo, muitas religiões falsas por aí, que querem fazer você acreditar que Jesus Cristo era um simples homem que andava por aí fazendo bem, só isso, um exemplo de pessoa boa, que ele não era nada mais do que você e eu, só um exemplo de alguém bom, mas porque ele foi tão bom, que Deus então o elevou acima de nós, só por isso, porque ele atingiu uma perfeição de bondade. Mas, meus irmãos, estes ensinamentos estão errados. A palavra de Deus, a Bíblia, ela prova que esses ensinamentos são, na verdade, heresias. Então não perca o seu tempo com o seu aparelho de televisão ligado, ouvindo, assistindo essas heresias. Não pare para ouvir essas heresias, irmãos. Porque conforme vamos ver agora na palavra de Deus, isso vai contra a palavra. Afinal, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? A gente sempre canta uma musiquinha para as crianças, né? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Mas quem é Jesus para você? Quem é? É simplesmente esse bom profeta? É simplesmente esse fantasma, um espírito iluminado de Deus? É simplesmente esse bom homem que atingiu a perfeição e por isso foi elevado às alturas? Quem é Jesus para você? Bom, Paulo fala para nós quem é Jesus. E a primeira coisa, e é onde nós vamos meditar nesta noite, no versículo 13 a 14, é a supremacia de Cristo na obra da redenção. Tá? A supremacia de Cristo na obra da redenção. Do versículo 15 a 17, nós depois veremos, 18 a 20, 21 a 23, a supremacia de Cristo na criação, depois na igreja e depois na reconciliação, terminando assim esses versos de 13 a 23. Mas hoje, 13 a 14, a supremacia de Cristo na obra da redenção. Vamos examinar esses pontos mais altos da nossa fé cristã. Versos 13 e 14, Paulo disse assim aos nossos irmãos. Lembramos sempre, voltando lá no início, que Paulo iniciou fazendo uma oração por aqueles irmãos, uma oração para que eles crescessem em conhecimento da palavra de Deus, fossem fortalecidos, que vivessem de modo digno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, andando pela fé. Depois Paulo continua esta oração, e ali nós temos o poder da oração, foi o que a gente meditou no domingo passado. A oração, ela muda as coisas. E agora, hoje, então, Paulo começa a falar, então, da supremacia de Cristo. E ele diz assim,
falando sobre Jesus Cristo, né? Sobre a oração fundamentada em Cristo. E ele fala: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por esta noite, agradecemos pela oportunidade de compartilhar e aprender mais uma porção da Tua Palavra Santa. Rogamos que o Senhor nos ilumine e nos capacite para entendê-la sempre. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, supremacia de Cristo. Como eu disse, há um esforço contínuo de muitas pessoas e pessoas até poderosas para desacreditar Jesus Cristo, para não reconhecê-lo como Senhor de todos e sobre todas as coisas. Há uma força monstruosa, talvez você não saiba, mas há um esforço enorme de muitas classes para desacreditar Jesus Cristo, para destruir a base da família, para romper o elo que nós temos com a palavra de Deus e tirar a Bíblia até mesmo de circulação. Há um esforço enorme e contínuo para desacreditar o nome de Cristo Jesus. Mas isto não é novo. Como naqueles dias, ainda hoje, muitas pessoas negam tanto o fato de Cristo ser o Criador, quanto o fato dele ser também o Redentor. Muitas pessoas negam isso. Mas a Bíblia refuta esses ensinamentos, revelando 4 verdades sobre a supremacia de Cristo em nossa salvação. A primeira das verdades é esta: Deus nos libertou do império das trevas por meio do seu Filho amado. Paulo já começa assim, e nós aqui precisamos destacar alguns pontos. Primeiro ponto: irmãos, existe um império do mal em ação neste mundo. A gente vive como se ele não existisse, mas ele existe. A maldade é uma realidade e ela está aí. Existe um ser maligno que governa esse reino das trevas. O seu nome é Satanás. Ele é chamado de muitos nomes: de diabo, maligno, tentador, destruidor, pai da mentira, assassino, príncipe das trevas, muitos nomes. Deus deste século, dragão, antiga serpente. Ele é chamado também de valente. Ele recebe muitos nomes. E Paulo vai dizer assim na sua carta aos Romanos: o domínio das trevas é o reino de Satanás. Então este reino das trevas é o reino da escravidão, do pecado, da devastidão, da mentira, do engano, da condenação eterna. O reino das trevas é um reino em rebelião contra Deus. O reino das trevas é este reino que desacredita em Cristo Jesus. O reino das trevas é este reino que quer destruir a palavra de Deus. Este reino amaldiçoa Deus, nega a Deus, rejeita a Deus, fere as pessoas. Então o primeiro ponto que nós temos que ter ciência disto é que existe um império do mal em ação neste mundo. Não podemos baixar a nossa guarda. Não podemos. Às vezes a gente acorda de manhã e vai dormir sem pensar nesse reino tenebroso aí fora. Mas ele está aí. A segunda coisa: as pessoas não podem libertar a si mesmas deste reino das trevas. Versículo de número 13 vai dizer assim: e ele nos libertou. A pessoa não pode libertar a si mesma deste reino das trevas.
Satanás é o valente, é um valente que tem uma casa, e ele guarda naquela casa os seus bens, e é uma segurança máxima ali, protegida a sua casa. As pessoas sem Cristo são prisioneiras nesta casa, o império de Satanás. Elas estão ali, cativas, na casa do valente, em segurança máxima. Elas estão, as pessoas sem Cristo, estão sob o domínio de Satanás. É isso que Paulo está dizendo. Elas são escravas do pecado e andam conforme a vontade deste mundo, como filhos da desobediência. Ninguém consegue escapar das garras do valente, que é Satanás, lutando por si mesmo. Não adianta esforços desesperados, não adiantam lágrimas amargas e bons propósitos, e boas atitudes, e boas ações. Não adianta. Nenhum conhecimento esotérico pode quebrar as algemas dessa escravidão. Nenhuma força humanamente limitada pode destruir os poderes das trevas, deste domínio de Satanás. E aí então Paulo vai dizer: existe uma única pessoa que pode fazer isso: Deus. Deus é o único que pode nos libertar desse império das trevas. Um outro ponto, ele vai dizer aí: e ele nos libertou do poder das trevas. Nós não nos qualificamos para o céu. Eu vou praticar uma boa ação, vou dar um prato de comida para o necessitado, vou dar um cobertor para aquele que está passando frio, vou praticar uma boa ação aqui, porque assim eu me qualifico para o céu. Não é assim. Nós não nos qualificamos para o céu. Deus que nos qualificou para o céu. Deus nos qualificou para o céu, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz do Calvário. Não fizemos nada para nos qualificar para o céu. Deus fez tudo. Paulo diz que Deus nos resgatou dos domínios das trevas. Deus enviou seu Filho à terra para, irmãos, Deus enviou seu Filho à terra para a maior missão de resgate já conhecida pelas pessoas. Deus montou uma operação de resgate para libertar os pecadores do poder das trevas. Indiana Jones nunca conseguiria, James Bond nunca conseguiria, nem mesmo Superman conseguiria fazer isso. Não há força humana para fazer isso. Deus enviou Jesus Cristo, o único que poderia fazer o que fez. Deus enviou Jesus Cristo à terra para resgatar as pessoas do domínio das trevas e trazê-las para o reino do Filho que Ele ama. E essa libertação vem de Cristo e não do homem. O poder das trevas não pode ser quebrado pela força humana, mas somente pela ação divina. Mateus capítulo 12, verso 28 e 29 diz: Jesus é o libertador e o resgatador que invade a casa do valente, amarra-o, saqueia a casa e liberta os cativos de suas garras. Jesus Cristo. Por isso o seu nome é o nome mais doce, o mais adorável, o mais poderoso de todos os nomes. Ouvir seu nome é lembrar de seu amor, poder, graça e salvação. O único nome para a salvação é Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz assim: a salvação só pode ser concebida por meio de Jesus, Ele. Pois não há nada no mundo inteiro, nenhum outro nome que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos.
Só Jesus. Por isso a supremacia de Jesus. Jesus é supremo. Jesus é o próprio Deus. A Bíblia refuta esses ensinamentos. E agora nós vamos ver um outro ponto, uma outra verdade, onde a palavra de Deus nos mostra essa refutação a essas heresias, que dizem que Jesus é apenas um homem bom, um ser, um exemplo. Veja, Paulo continua. E agora a segunda verdade é que Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. As pessoas que outrora estavam presas na casa do valente, guardadas em segurança máxima, presa pelas grossas correntes do pecado, cegas e oprimidas, elas são transferidas desta casa do valente para outra casa. E esta casa é o reino de Deus. Houve uma transferência imediata do império das trevas para o reino da luz. Jesus Cristo veio nesta maior missão de resgate, conforme o Evangelho de Mateus. Entra no reino das trevas, na casa do valente, saqueia aqueles que estavam presos e transporta a esses presos para o reino da luz. Maior missão que já houve. Deus nos resgatou do domínio de Satanás. E Ele nos qualificou para participar do reino da luz. Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino do Filho que Ele ama, Jesus Cristo. Estávamos vivendo uma vida no domínio das trevas e Deus nos salvou. Deus nos salvou, irmãos, de uma eternidade no inferno na próxima vida. Ele nos salvou. Veja o que o apóstolo Paulo diz: libertou, no passado, significando que a obra da libertação foi consumada. Somos livres. Por isso ele fala no passado: libertou, somos livres. Jesus abriu os nossos olhos, Ele tirou as correntes que nos prendiam, abriu os portões de ferro que nos trancavam neste reino da escravidão e nos fez sair para uma nova vida. Agora Cristo e não Satanás domina sobre nós. Então a Bíblia refuta esses falsos ensinamentos que não dão esses créditos a Jesus Cristo. Muitas seitas até reescreveram a Bíblia para modificar a palavra de Deus, principalmente no Evangelho de João, capítulo 1, onde João começa refutando esses próprios gnósticos, onde João começa dizendo: e olha, Jesus Cristo, Ele é a palavra, Ele é o Logos, ou Ele é a palavra, Ele estava com Deus e Ele é a palavra, Ele é a luz. Jesus é a luz, Ele é a própria palavra que é a criadora. E esse problema dessa seita e heresias continuaram. E agora nós temos o apóstolo Paulo também refutando essas heresias, que ainda existem hoje, que estão entrando sorrateiramente nas nossas casas, nas nossas igrejas. E nós precisamos nos levantar, precisamos continuar orando, para nós sermos fortalecidos no conhecimento da palavra de Deus. Porque se não conhecermos a palavra de Deus, vamos nos sucumbir a essas heresias. Por isso Paulo ora para que aqueles irmãos fossem fortalecidos no conhecimento da Bíblia. Se nós não esperarmos, se nós não investirmos tempo na palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus, no conhecimento da vontade de Deus, nós também poderemos nos sucumbir a essas mentiras pregadas à torta e às direitas.
Paulo ora, e a oração do apóstolo Paulo deve ser a mesma nossa hoje. E aí, irmãos, então, a terceira verdade é que Deus nos deu a redenção e a remissão por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Ele não é só um fantasma, ele não é um espírito, ele não é simplesmente um homem bom, ele nos trouxe a redenção, a remissão, foi através dele, Cristo Jesus. E aqui nós precisamos diferenciar as palavras redenção e remissão. Paulo diz que fomos redimidos. Redenção é a libertação de um prisioneiro pelo pagamento de resgate. Deus pagou um altíssimo preço pela nossa redenção. Ele não nos comprou com ouro e prata, mas nos comprou pelo precioso sangue do seu Filho Jesus Cristo. E agora nós somos propriedade dele. Deus pagou o preço do nosso resgate com a vida do seu único Filho. Deus, irmão, Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele comprou a sua vida com a vida do seu próprio Filho. Paulo vai dizer: que pai faria isso? Você daria o seu filho para morrer em favor de outra pessoa? Paulo pergunta isso lá em Romanos, capítulo 5. Você daria o seu filho para salvar um parente seu? Certamente não. Mas Paulo continua dizendo: Deus deu o seu filho para morrer naquela cruz por mim e por você. E olha que nós não éramos parentes, nós éramos inimigos de Deus. E Deus mesmo assim deu o seu filho para morrer no seu lugar. A maior expressão de amor, Paulo vai dizer, já vista. Alguém mais pode dizer isso? Alguma outra religião pode dizer que o seu líder morreu para que eles pudessem ir para o céu? Não. O resgate pago na mensagem do Evangelho torna Cristo supremo. Uma das grandes questões da teologia é esta: a quem foi pago o preço? A quem Deus pagou o preço? Deus pagou o preço a Satanás? Não. Deus não deve nada a Satanás. Então, mas a quem Deus pagou? Deus pagou esse alto preço. Não foi a Satanás, mas foi a si mesmo. A Ele mesmo, para aplacar a sua ira. Quando Jesus Cristo, no alto daquele monte, pregado na cruz do Calvário, ensanguentado, quando Ele entregou o seu Espírito, mais uma demonstração, o único que tem poder para entregar a vida, Jesus Cristo, Ele entregou a sua vida. Naquele momento, a ira de Deus sobre os seus escolhidos, ela é aplacada, porque o sangue de Cristo nos cobre. Deus pagou esse alto preço, não foi a Satanás, mas a Ele mesmo. Por isso é uma heresia, e há muitas seitas hoje em dia também ensinando, afirmando que Deus pagou esse preço da redenção a Satanás. Isto é uma heresia. O príncipe das trevas não é dono de nada, nunca foi e jamais será. Deus é o dono. Paulo diz isto aqui, que Jesus Cristo é o único. Isto é o poder da redenção. Um dos nomes de Cristo que eu acho muito belo é esse de Redentor, porque Ele nos resgatou do domínio das trevas. Agora a remissão. Duas palavrinhas que Paulo usa: redenção e remissão. Remissão é perdão dos pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se esses pecados nunca tivessem sido cometidos. Isto é remissão, ou seja, meus pecados foram
pregados na cruz e não os carrego mais. Ficaram pregados na cruz de Cristo. Não carrego mais a culpa do meu pecado. O perdão removeu a barreira entre Deus Santo, Todo-Poderoso e o pecador. Lembra que quando Cristo entregou a sua alma, o véu que separava os dois lugares do templo foi rasgado. Aquele véu simbolizava uma separação do Deus Santo com o pecador. Mas esse véu foi rasgado ao meio. Não há mais esta barreira entre nós e Deus. A igreja é a comunidade dos perdoados. Somos imperfeitos, somos pecadores, vamos continuar errando, mas nós somos uma comunidade dos perdoados, dos redimidos pelo sangue do Cordeiro. As pessoas perdoadas podem entrar no céu, e só elas podem entrar no céu, porque o pecado faz separação entre o pecador e Deus. E só em Cristo Jesus é que podemos entrar no paraíso. Só Ele rompe esta separação entre nós e Deus. Só Jesus Cristo. Não há vários mediadores. Não, só Jesus Cristo. E Paulo fala isso também. Entre nós e Deus só tem um mediador: Jesus Cristo. Ponto final. Não é José, não é Antônio, não é Pedro, não. Jesus, somente Jesus. Só Ele pode romper essa barreira entre Deus e o pecador. Deus, porém, irmãos, nos perdoou de todos os pecados. Os pecados de agora, presente, pecados do passado e pecados do futuro também, que vamos cometer. Deus já nos perdoou. Nossa dívida foi paga, nossa culpa foi cancelada e fomos declarados justos pelo sangue do Cordeiro. Essa é a palavra remissão, é a palavra perdão. Significa mandar embora ou cancelar uma dívida. Os nossos débitos não podem mais nos escravizar. Satanás não encontrará mais nada nos nossos arquivos para nos acusar. Mais nada. A barreira entre o pecador e Deus Santo foi para sempre removida. A mancha do pecado não fica mais nas mãos do cristão. Ainda que o cristão peque, e eu sempre digo, a gente toma muito cuidado para não ter isso como justificativa para andar pecando. Mas ainda que o cristão peque, o sangue remidor de Jesus combate eficazmente o poder contagioso e febril da maldade. Nem mesmo Satanás resiste ao sangue do Cordeiro de Deus. Nem mesmo. Não preciso andar por aí com a cabeça baixa e envergonhado por causa do meu pecado. Não preciso. Não preciso. Não preciso deixar a minha culpa tirar a minha saúde. Não. Não preciso deixar a minha culpa tirar a minha vida. Não. Irmãos, continuamos pecadores. Mas em Cristo agora somos pecadores redimidos. Por isso, quando um filho de Deus peca contra ele, contra o Pai, ele não deixa de ser filho. Deus o perdoa. E a gente tira isso como exemplo nosso mesmo. Quando um filho, por exemplo, erra contra o pai, ele não vai deixar de ser filho. Pode perder a comunhão ali por alguns dias, mas não deixa a filiação. Quando
continua sendo filho. Isto estou falando de humano. Com Deus é assim também. Quando nós pecamos, quando nós escorregamos do nosso pé, às vezes a gente fica um pouco sem comunhão com Deus Pai. Mas, irmãos, quando nos ajoelhamos e pedimos perdão, nosso Pai é tão amoroso, Ele nos perdoa. Por meio de Cristo, através da confissão de pecados. Por isso é o segundo ponto da nossa liturgia. É uma rotina. Todo domingo a gente faz isso. A gente invoca, a adoração a Deus e depois tem a confissão de pecado. Faz parte da nossa liturgia. Porque, irmãos, em Cristo, através da confissão de pecados, podemos receber o perdão e a restauração. Por isso, no momento da ceia do Senhor, ou o pastor, ou um dos presbíteros, sempre faz uma oração de confissão. Porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Não é porque eu sou cristão, não é porque eu pertenço à igreja de Vila Continental, que eu sou um santo, que eu sou perfeito. Não! Eu sou igual aos que estão lá fora, com uma única diferença. E essa diferença faz toda a diferença. Redundância, mas é Cristo Jesus. Porque em Cristo, e através da minha confissão de pecados, eu sou restaurado. Eu tenho perdão. E os perdoados, irmãos, devem perdoar com o mesmo tipo de perdão que receberam de Deus. Assim, como diz a oração do Pai Nosso, por isso eu acho a oração do Pai Nosso muito perigosa até mesmo. Porque há uma parte lá no finalzinho da oração que a gente fala assim: nos perdoa, assim como nós. Vamos ver? Perdoamos nós, perdoamos. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Qual o perigo? É uma condição, não é? É uma condição essa oração. Nos perdoa se estamos perdoando alguém. Às vezes a gente faz essa oração, mas o nosso coração, na verdade, está cheio de mágoa, está cheio de ressentimento, e falta até mesmo de perdão. E você está falando uma condição aqui: Deus, me perdoa, como eu perdoo fulano. Mas talvez você não esteja perdoando fulano. Então, como você vai receber o perdão? É condicional. Pronto. Então, por isso que eu digo que é muito perigosa a oração do Pai Nosso. A gente precisa ter ciência do que nós estamos orando, a oração do Pai Nosso. Porque nós somos perdoados por Deus. Deus nos perdoa. E agora, com o mesmo tipo de perdão, nós também precisamos compartilhar com o nosso próximo. Irmãos, concluímos que se para você Cristo não tem a supremacia, a excelência em sua vida, se Cristo não nos redimiu através do seu sangue, se Ele não é Deus supremo, se Ele não é o Criador de tudo, se Ele não é o Eterno que mantém todas as coisas unidas, se Ele não é isso para você, eu digo, você tem motivos para temer. No entanto, se Cristo é a supremacia em sua vida, é o próprio Deus em sua vida, se você confiou em Jesus Cristo para salvar a sua alma do pecado, então, a boa notícia do Evangelho, você não tem nada a temer. Com toda certeza, Deus resgatou você do perigo que o cercava e o levou para a segurança do reino do seu amado Filho. Se você confia em Cristo, descanse nessas garantias.
Se você ainda não confiou em Cristo, termina dizendo: não demore. O tempo está se esgotando. Não perca. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de ir para Cristo Jesus. Somente Ele pode nos salvar. Ele não é simplesmente um bom profeta. Ele é Deus, o próprio Deus, que morreu na cruz do Calvário. Paulo diz: o próprio Deus morreu na cruz por você. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em resposta à palavra do Senhor, pregada pelo pastor, vamos nos colocar em pé e cantarmos o hino de número 164 do Inário Novo Cântico. testemunho que ela deixou, que vem ali impactando a vida
nesses locais, onde que Deus mais se prepara e preparou a nossa irmã aqui da nossa igreja, que teve o prazer e o privilégio de conhecê-la, de cuidar dela, de estar ali incentivando ela, ali na fé. E diz que ela faleceu sorrindo. Isso, e até conversando com o pastor, havia dito o seguinte, que no futuro, quando estiver na igreja celestial, é de Deus que assim a tratou, ela como ali, foi ali uma providência do Senhor, ela ali com o seu testemunho, com a sua pregação, com a sua vida, as duas estarem lá louvando o Senhor na igreja celestial. Isso é algo para nós